WW voltando do intervalo, estamos tratando da apresentação do orçamento para o ano que vem. Thaís, independentemente de como a gente estava examinando no primeiro segmento da nossa roda, a composição das despesas ou a falta de controle das despesas ou a composição das receitas, é um orçamento extraordinariamente engessado. O que sobra para o governo decidir o que vai fazer é pouquíssimo. Pouquíssimo. 8%, no geral, 8% do orçamento cabe discricionariedade, né? Dos 100% das despesas, apenas 8% delas o governo tem discricionariedade. Mas mesmo dentro da discricionariedade, tem já algumas imposições, por exemplo, como o investimento público, que o governo criou um piso e esse dinheiro está lá dentro. O Ministério do Planejamento apresentou um dado hoje dizendo o seguinte, olha, as despesas no ano que vem, a folga de aumento do ano que vem das despesas é de 129 bilhões de reais. 129 bilhões de reais. Apenas 9 bilhões de reais estão livres para o governo resolver o que fazer. Os outros 120 já estão super comprometidas. Previdência... É porque o exemplo traz para a cabeça das pessoas do que a gente está falando. Fala-se de gastos no total de 2 trilhões. Isso. Dos 2 trilhões, 129 129 bilhões, o governo decide o que vai fazer com eles. E mesmo esses estão, como você vai explicando, presos. Exatamente. Prossiga, Thaís, exatamente. Não, é uma diferença, é isso, de 2 trilhões, 8% o governo tem alguma discricionariedade que não é total. E essa discricionariedade, ela foi perdendo poder e ela foi perdendo qualidade quando a gente olha, por exemplo, para as emendas. As emendas parlamentares tiveram uma alta de mais de 3,5%, que segundo a Peloa. São 37 bilhões de reais. Até antes da pandemia, o Bolsa Família não custava 37 bilhões de reais. O Bolsa Família custava 31 bilhões de reais, 33, 34 bilhões de reais, né? Então, o incremento do Bolsa Família é uma coisa monumental em termos de orçamento. Mas, mesmo assim, a composição, ela assusta não só pelo engessamento, quantidade de despesas obrigatórias, mas pela qualidade. Hoje a ministra Simone Tebet, ela vem fazendo esse esforço de chamar a atenção no seu mandato de melhorar a qualidade do investimento, da alocação do recurso público. Toda a apresentação do Ministério do Planejamento hoje, ela veio carregada, inclusive de adjetivos e de textos, focando muito nesse novo embrulho de tratar o orçamento. Mas a realidade é muito mais dura e os números falam por si. Daniel, vamos voltar a um ponto da realidade que você já vinha abordando. Na sua intervenção antes, quando você nos colocou uma série de elementos para a gente digerir, um deles chamou muita atenção, Daniel. É a inconsistência das previsões da Receita sobre as próprias arrecadações. Nós estamos falando de um orçamento que tem que ter suposições, mas quanto que elas valem? Pois é, William, eu tô agora me policiando para não usar muitos números aqui e não confundir quem está em casa. Mas só para seguir na esteira ali da Thaís, e já te respondo, teve um aumento aqui de quase 10 bilhões de reais em emendas impositivas de 2023 para 2024. Quase 10 bilhões de aumento. Significa mais ou menos 4 vezes o orçamento que se tem para o Minha Casa Minha Vida, um programa prioritário do governo. E esse engessamento é tão grande que mesmo com o PAC, William, eu estava lembrando que um dos eixos novos do PAC, em parte para agradar, por exemplo, um setor que, obviamente, o PT e o governo querem reconstruir pontes, que é o setor militar, a área de defesa, criou-se um eixo ali para investimentos em equipamentos de defesa. E mesmo com o PAC, um sinal de que a gente tem pouco dinheiro para investimento e muito gasto que é obrigatório, mais de 90% do orçamento é obrigatório, é que você pega um projeto estratégico ali que você conhece bem, William, o ProSub, desenvolvimento de submarinos convencionais e nucleares, ficou com o mesmo dinheiro deste ano quando o Comando da Marinha já alertou. Se não dobrar esse valor, esse projeto não sai até 2033, que é o prazo atual. Sai lá para os idos de 2040. Então, a Marinha não foi contemplada aqui. Isso por quê? Porque você tem tanto gasto obrigatório que não sobra nem para contemplar o que supostamente é prioritário, que é o PAC.
de um setor que também é prioritário, que são as Forças Armadas. Isso é o tamanho do desespero. Agora, as projeções, realmente, William, eu acho extremamente difíceis de serem cumpridas. Para mim, o grande exemplo que fica é com concessões e privatizações, em que você tem um número que é igual ao de 2022, quando você teve Campo de Petróleo, Eletrobras, concessão de aeroportos. Não tem nada disso em 2024. Para mim, não fica claro de onde vai sair. Ficou para você, Zeina, do ponto de vista das previsões de receita, o que vai acontecer? Não, está muito obscuro ainda. Agora, William, eu queria fazer um comentário em relação a essa rigidez do orçamento que a gente tem, que é claro que não é culpa deste governo. A gente teve vários direitos que foram criados na Constituição, mas o fato é que de 1989 para cá, o que a gente teve foi uma Constituição que foi ficando cada vez mais inchada e que cada vez mais foi criando direitos. Até que a gente chegou a esse quadro, né, que a Thaís já falou, que você tem ali 6% do orçamento que é liberado ali, são as chamadas despesas discricionárias. Então, isso foi um quadro que só se agravou ao longo do tempo com políticas públicas que foram tendo essa rigidez toda e precisa de reforma estrutural, reformas constitucionais, né, para ir quebrando essa rigidez. Esse é um consenso, assim, quanto à necessidade de conter o crescimento de gastos obrigatórios e prover maior flexibilidade ao orçamento, que é uma coisa importante, porque a sociedade, as necessidades da sociedade mudam, você tem que ter mais flexibilidade para ajustar, inclusive, para os anseios da sociedade. Ajustar os gastos conforme as necessidades, né? Enfim, o fato é que isso é algo claro, é algo muito consolidado e a gente não vê o governo sinalizando esforço nesse sentido. Quer dizer, é um orçamento engessado e que não se discute, está fora do debate do atual governo, medidas para essa flexibilização, né? Então, fica só adicionando mais despesas. Então, realmente, eu acho que destoa muito em relação ao que é o debate público, essas decisões do governo. Daniel está me pedindo a palavra, Daniel. Eu acho que só tem um ponto de análise política que a gente precisava contemplar, que mesmo sendo irrealista falar em déficit zero para o ano que vem, acho que o ministro Fernando Haddad toma uma decisão acertada em pelo menos manter esse objetivo, porque isso facilita. Não é que nem que facilita, mas mantém acesa a esperança ali na Fazenda de discutir com o Congresso e insistir na necessidade de que algumas medidas fiscais são importantes. Se ele entrega a rapadura logo, aí realmente fica muito mais difícil negociar com o Congresso. E tem aquela velha história da desvinculação constitucional de gastos de saúde e da educação, que é um debate caro para a esquerda tem dificuldade de mexer nisso, mas se houver disposição, e não que eu tenha sentido qualquer uma, mas se houver disposição de mexer nisso, este governo teria mais capacidade de fazer do que outros. Quero fazer um ponto aqui, William, pelo seguinte, ouvindo a Zeina e o Daniel, eu me lembrei aqui de toda a discussão em torno do teto de gastos. O teto de gastos fazia parte de um roteiro de reformas e que ele funcionaria na sua plenitude se esse roteiro fosse cumprido. E ele não foi. O teto de gastos foi aprovado em 2016 e a próxima reforma da linha, e é aquela que viabilizaria o teto de gastos, era a reforma da Previdência. E ela não aconteceu por causa do Joesley Day, 17 de maio de 2017. Ou 15 de maio, não sei agora se eu estou errando a data, mas ali maio de 2017. O fato da reforma da Previdência não ter acontecido em 2017 quebrou esse cronograma que, de alguma forma... É o principal item nas despesas públicas. É o principal item nas despesas públicas, mas a lógica era o seguinte, se a gente fizer primeiro a reforma da Previdência, ninguém vai topar botar o cadeado na torneira. A lógica era, vamos primeiro botar o cadeado na torneira, daí a gente faz a reforma da Previdência e impõe ao Congresso Nacional se debruçar sobre o orçamento e fazer a escolha de prioridade. A reforma da Previdência veio quase 3 anos depois
em 2019, segundo semestre de 2019. Ela foi importante, ela aconteceu, mas as distorções continuaram. Então, o teto de gastos, que foi uma imposição a uma reflexão sobre a qualidade do orçamento, muito mais rígido do que é o arcabouço fiscal do Haddad, não provocou o efeito de se debruçar sobre o orçamento e pensar nas prioridades. O arcabouço fiscal, ele já nasce com uma abertura e uma flexibilidade. E o próprio governo se impõe uma meta muito rígida e, ao mesmo tempo que a sua execução, ela parece muito impossível e realista. Então, eu só quis trazer aqui o pensamento do teto de gastos para pensar o seguinte: o diagnóstico sobre o orçamento, eu não vejo isso como um problema. O problema é o prognóstico. Fazer o quê? Qual é o enforcement necessário para levar o Congresso Nacional a discutir realmente as prioridades do orçamento? Falta discutir um monte de coisas nesse país e tem um tema importantíssimo para a gente discutir no próximo segmento. Eu sou obrigado a parar a conversa aqui. Gostaria muito de agradecer e dar meu boa noite aqui a Zeina Latif, consultora econômica. Obrigado, boa noite, Zeina. Ao Daniel e a Thaís, um minutinho de paciência. A gente vai para o intervalo e depois, na volta, os últimos votos no julgamento. Marco temporal de terras indígenas no STF. Até já.